Meu avô sempre foi um cara que criava muito bicho, ele sempre gostou de criar bicho lá no interior. E assim, naquela época não tinha energia, então como era que ele fazia o procedimento para poder matar um bicho? Primeiro, ele engordava até o bicho não conseguir mais se levantar, depois ele matava, assava ele todinho, cortava os pedacinhos, botava dentro de uma lata e botava a gordura dentro, que era para a gordura coalhar e a carne não estragar. A casa que meu avô morava lá no interior, até hoje, é a maior casa que tem lá no interior. Então assim, tinha uma área que era destinada ao trânsito de pessoas onde a gente vivia, aí tinha uma parte da casa que era onde meu avô guardava os tambores de feijão, de milho, tipo, guardava as coisas que não eram utilizadas com tanta frequência. Às vezes acontecia do meu avô viajar a trabalho, entendeu? Tipo, para ir brocar um roçado mais um amigo dele, ou algo do tipo. E devido a casa ser muito grande, o meu avô morava sozinho mais minha avó. E ele não gostava de deixar minha avó sozinha. E geralmente ele pedia pra mim dormir mais a avó. E eu ia sem problema nenhum, porque eu gostava. Essa casa onde meu avô morava, juro pra você, como já morreu assim na base de umas 20 pessoas. Porque essa casa, ela vem sendo herdada há muitas gerações. Se vocês estiverem de ressaca, bebam, passa. Essa casa do meu avô, ela era como se fosse duas casas, porque antigamente o pessoal tinha uma casa desse lado e fazia uma casa do lado para os filhos, mas só que ela não era exatamente duas casas, ela era uma casa grandona dividida ao meio, que no meio da casa tinha uma parede grandona, parede que de ponta a ponta da casa, que tinha uma porta aqui no começo dessa parede e uma porta no final que dava acesso de um lado para o outro. Só que minha avó não utilizava os dois lados para ela morar, só morava ela e meu avô, ela morava só de um lado que já era grande. Aí do outro lado era onde meu avô guardava os tambores de feijão, de milho, as latas com as carnes dos bichos que ele matava e botava dentro da gordura para coalhar. E também meu avô tinha uma bodeguinha do outro lado. Eu só gostava de ficar com minha avó pelo simples fato de que quando eu ia para lá, eu roubava ela, entendeu? Por quê? Na bodega do meu avô, que ficava do outro lado da casa, que era dentro da casa ainda, mas porém do outro lado inabitável, tinha a bodega do meu avô. E lá tinha moeda. Eu roubava moeda, roubava bombom e principalmente o meu foco, as carnes que ficavam dentro da lata. Certa vez meu avô viajou e como de costume eu fui ficar com minha avó. E lá na minha avó a gente dormia muito cedo, tinha um horário. Acabou a Voz do Brasil, todo mundo dorme. Minha avó apagou a lamparina e acabou a conversa. Porque na minha avó era em torno de 4 horas da tarde, tinha que ir cedo porque a gente tinha que tomar banho, fazia um frio do caralho sem tomar banho tarde. Deu umas 5 horas da tarde, eu tomei banho, quando deu assim, umas 6 horas a gente jantou, aí ficou sentado na mesa escutando a Voz do Brasil. Quando terminou a Voz do Brasil, vamos dormir. A avó pegou a lamparina, me levou até a minha rede, me deitou, deixou eu enroladinho lá e foi pro quarto dela. Eu sabia quando a avó dormia, por quê? Porque ela começava a roncar. Na hora que eu escutava os primeiros roncos dela, corria pro quarto do outro lado, que era o lado inabitável, pra quê? Pra mim poder roubar ela. Não era a primeira vez que eu fazia a prática desse ato de procedência duvidosa, porque toda vida que eu ia lá pro vô, você fazia a mesma coisa, entendeu? Entrava lá no quarto, roubava uma moedinha de 10 centavos, de 5 centavos, que era só o que tinha, comia bombom e principalmente comia as carnes. E também, às vezes, eu tomava uma, tinha jurubeba, tinha rumontila, tinha dré, e sempre eu tomava uma. Tem um dia que eu acordei até meio bebo lá, o vô ainda ficou assim duvidando, mas ele não teve provas, então não teve como ele me incriminar. Esse dia especificamente, começou acontecendo coisas estranhas. Por quê? A porta que a gente passava pro outro lado não tinha ferrolho. Era tipo assim, botava um prego na porta e um prego no portal, acabava e você amarra um cordão no prego da porta e no prego do portal. Quando você queria passar, você só tirava o cordão, passava e pronto. E só fechava pelo lado da avó, entendeu? Pro lado da casa da avó. Pro lado de dentro não tinha como fechar. Por quê? Porque ninguém ficava lá. Geralmente a pessoa ficava do lado da casa da avó. Na hora que eu abri a porta e entrei, a porta bateu. Sendo que não tinha um pingo de vento, não tinha nada. Nunca na vida essa porta tinha batido. Mas beleza. Eu corri assim, me assustado, voltei, isso no escuro da porra, tá? Aí eu voltei, olhei a porta, olhei se a avó tinha acordado, eu voltei pra rede, me deitei, fiquei lá, aí a avó não vi que a avó não tinha acordado, eu peguei e voltei. Aí só que dessa vez eu fui malandro, eu peguei o tamborete e escorei a porta, porque eu sabia que se a porta fechasse eu me cagava de medo lá dentro. Do outro lado, onde tinha as coisas que eu ia pegar, era uma casa normal, tinha os cômodos tudo dividido, só não era utilizado por minha avó. E assim, os cômodos, ele não ia, as paredes dos cômodos, não ia até o teto, só ia até certa altura, então dava pra você ver, tipo, se tivesse alguma coisa, uma luz, alguma coisa dentro dos cômodos, ia dar pra gente ver, né? Aí, na hora que eu passei aqui da porta aqui, que tinha tipo assim uma salazinha, você entrava e tinha um corredorzinho. Quando eu passei no corredor, no quarto do corredor, tinha uma luz acesa dentro do quarto. Eu disse, o vô não tá em casa, a avó tá roncando. Quem é que tá aqui? Eu tô me arrepiando, juro pra você. Eu peguei, voltei, fui lá na minha rede, me deitei um pouquinho, esperei pra ver se a avó roncava, pra ver se a avó realmente estava lá dentro. Ou então a avó já tava com malandragem e estava me esperando dentro do quarto lá pra me pegar no fraco. Eu esperei um pouquinho e escutei a avó roncar novamente. Eu disse assim, não, tá tudo normal, acho que eu tô vendo coisa. Voltei. Nisso que eu voltei, aí eu cheguei até o quarto onde ficava guardada a lata com as carnes. Comecei a comer, entendeu? Isso tudo no escuro, eu fazia tudo no escuro. Porque, tipo, você conhecia os cômodos, você anda no escuro. Quando você conhece, você anda no escuro. Quando eu estava dentro do cômodo aqui, que era tipo, não era um quarto exatamente, era só um vão assim, tá ligado? Que tinha
Eu tava aqui comendo os pedacinhos de carne de dentro da gordura, eu escutei a gaveta das moedas do vô batendo lá na bodega, que a bodega já era lá na frente, lá perto do alpendre já. Aí eu peguei e disse, a avó tá lá. Aí eu peguei e voltei pra rede, mas só que tipo, eu não cheguei nem a deitar. Quando eu cheguei, eu já escutei a avó roncando. Eu digo, não. Eu peguei e fui de novo. Só que eu fui direto pra moeda. Aí cheguei lá, tava tudo normal, a gaveta fechada. Eu comecei a comer bombom, eu escutei a porta bater. A porta lá da onde você entrava, a porta bateu, eu corri pra porta. Quando eu cheguei na porta, a porta tava normal, calçada. Comecei a ficar com medo, mas só que eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade, já tô aqui, já tô diante do ato, eu vou ter que terminar. Aí eu peguei, tipo, a porta, essa porta onde eu tava entrando pro outro lado, era na cozinha da minha avó, entendeu? Eu peguei e fui, aí em cima do fogão fica uma lamparina. Peguei a lamparina, peguei a caixa de fósforo, acendi e entrei. Só que quando eu entrei, eu fechei a porta, que é pra quê? Pra minha avó não ver o reflexo da luz. Que se eu acendesse a lamparina lá na cozinha, a minha avó poderia ver. Mas se eu acendesse ela do outro lado, onde tinha a parede que isolava um lado do outro, ela não iria ver. Quando eu entrei com a lamparina, pronto. Não escutei mais zoado, não escutei nada, não bateu moeda. Aí eu entrei, comi bombom, comi carne, fiz tudo que eu queria lá dentro, né? Aí, antes de sair, eu disse, eu vou tomar uma dose. Aí lá no meu avô, como eu disse a vocês, era uma casa que já vinha sendo herdada há muitas gerações. E as gerações antigas, todas elas morreram dentro da casa. Porque, tipo, era uma época que o pessoal morria de velho. E o pessoal não ia para o hospital, o pessoal morria em casa, era velado dentro de uma redezinha, enrolado e enterrado, entendeu? Não chegava nem aí ao hospital. E tinha muitas cachaças muito antigas que vinham dessas gerações, entendeu? Que tipo, era esse bar que o meu avô herdava, vinha junto com a casa. Tudo que tinha lá já vinha de muitas gerações antigas, muitos anos atrás. E tinha umas cachaças que era muito antiga, que era desse povo que já tinha morrido. Tinha uma estante feita de jatobá. Por que eu me lembro da estante? Porque até hoje ela existe lá. Que era onde eu vou guardar as bebidas mais antigas. Lembro-me como se fosse hoje. Eu peguei um litro de rum lacrado, abri, aí tomei uma dosezinha, entendeu? Porque a gente tomava na tampa. A gente botava assim na tampa e tomava. Aí eu tomei na tampa, meu irmão, quando eu tomei, me arrepiei todinho, igual eu tô me arrepiando aqui agora. Aí eu peguei tampei de volta e botei assim. Aí voltei comi uma carnezinha e disse, não, eu vou voltar pra tomar mais um. Quando eu voltei, que eu cheguei lá na estante de jatobá, eu clareei com a lamparina assim em cima pra me caçar o litro. E o litro não tava mais lá. Aí eu fiquei pensando, pô, eu deixei o litro aqui, eu lembro. Aí eu demorei um pedacinho pensando onde eu poderia ter deixado esse litro. E eu só me lembrava que eu tinha deixado lá. Aí eu peguei e voltei lá pra onde eu tava comendo a carne, pra ver se eu tinha deixado o litro lá. E nada. Eu peguei e voltei de novo lá pra estante. E fiquei lá em frente à estante, pensando. Aí de repente, tipo assim, do lado assim, a estante era aqui nessa parede, e aqui assim tinha uma mesinha que tinha uma gaveta que era onde eu vou guardar a moeda. Eu clarei assim do lado, e em cima da mesa estava o litro destampado com o líquido balançando. Aí eu fiquei assim, na hora que eu tava assim com a lamparina assim, aí eu fiquei assim olhando assim, ó, dentro assim pra ver se era o litro mesmo. E quando você tá com a lamparina, que você clarecia, você vê o reflexo do litro balançando. Olhando o litro assim pra ver se eu percebia alguma diferença na quantidade da bebida.